Então, pessoal, é, como eu estarei envolvido nesse processo seletivo, nesses 2 dias, e então eu vou fazer uma gravação, então essa nossa aula será então no formato assíncrono, né? Então a aula de hoje, e por conta disso tem que ser necessariamente, né, por uma questão de eficiência, né, um pouco mais curta do que seríamos se tivesse nossa aula na modalidade síncrona, né, que é, ou seja, ao vivo, é o que estamos fazendo desde o início do nosso semestre, mas para que a gente possa não perder essa aula de hoje, né, e o nosso tempo está se esgotando, nós temos mais até janeiro para finalizar nosso conteúdo, então ele tem uma grande quantidade de coisas para ser tratado. E como, de certa forma, essa discussão que nós estamos fazendo agora sobre demanda efetiva, ela é um assunto mais teórico, né? Nós vamos passar agora por um processo de uma disciplina que tem um pouco mais de cálculo, né? Algumas álgebras eu queria que a gente fizesse na modalidade síncrona mesmo, ou seja, fazendo e vocês vão tirando as dúvidas, né, que forem surgindo. Então, ainda nós estamos... E nessa parte, né, ainda seria uma questão mais teórica, discutindo o papel da demanda efetiva, né? Como para os que assistiram a aula passada, nós estamos tratando a parte do Keynes propriamente dito, do velho Keynes, né? Bebendo da fonte da teoria geral, né? No entanto, né, como está nosso plano de aula, nós temos outros teóricos que tratam sobre o papel da demanda efetiva, né? Que no caso, nós adotamos como sendo o Kalec, né? Que é um autor marxista, por assim dizer, né? Ele bebe da fonte de Marx, então ele tem todo o arcabouço teórico, metodológico, né, da sua discussão. Ele está bebendo diretamente ou de Marx ou de autores marxistas, né, como Rosa Luxemburgo, Tugan Barabaskovsky, né, uma turma que bebe da fonte de Marx, né, do Capital, enfim, de toda essa bibliografia do marxismo e mais do que isso, né, mais do que mostrar outra perspectiva que, como vocês vão perceber, né, se aproxima muito do debate que nós já estamos colocando e muitas questões são muito próximas, né, entre o que Keynes está colocando, o que, né, Kalec vai colocar. O nosso interesse maior é de demonstrar também que outras abordagens, outras perspectivas, né, outros campos de pesquisa que podem ser adotados, desenvolvidos, né, inclusive para vocês, a parte da monografia, né, se assim tiver interesse, ou do ponto de vista da formação do bacharel, né, de entender que a ciência econômica ela não é um progresso retilíneo, né, onde o que nós estamos trabalhando aqui é a história dos vencidos, né, dos vencedores, mas que é um conjunto de caminhos, por assim dizer, né, que vão ganhando, né, que vão se consolidando como sendo a teoria mais aceita do momento, né? Então, a ciência econômica ela é uma ciência que vai se atualizando ao longo do tempo, obviamente, né? E que alguns outros caminhos podem ser adotados, né? Já que nós estamos trabalhando dentro de um campo teórico, né, das humanidades, que ela não estamos tratando efetivamente de algo positivo, de que é só uma questão de jogar numa calculadora e teremos um resultado, né, final, né? É de parte efetivamente de uma abordagem, né, onde tivemos várias teorias, várias questões que vão, né, se sobrepor em determinados momentos, algumas vão se prevalecer no debate mais amplo, né, acadêmico, profissional, né, mas que esses outros debates do ponto de vista da economia, da história da economia, né, ela também existem, ainda que não sejam, quando você olha dos manuais, né, o próprio Keynes, como eu já falei na aula passada, o próprio Keynes, a gente não lê o Keynes propriamente dito nos manuais, né, ali já é uma depuração do tempo que a gente vai tratar como sendo, né, a síntese neoclássica, né, enfim, quando o Hicks vai tentar juntar tudo isso dentro de um arcabouço global, né, de entendimento, né, metodológico. Mas que a gente precisa também, como cientista econômico, né, entender essas diferentes vertentes da teoria. E dentre elas, né, do ponto de vista da teoria, vou colocar aqui um pouco menor, a debate de Kalec, né,
que é o debate da demanda efetiva, que é o que nós estamos discutindo, né? Desde a aula passada nós estamos discutindo o papel da demanda efetiva em Keynes, vamos trabalhar, né, nessa aula aqui, nessa uma horinha aqui, apresentar a demanda efetiva em Kalec, né? E como texto de apoio nós vamos utilizar, deixa eu colocar aqui grande de novo, vamos utilizar esse livro do Miglioli, né, um livro texto. Eu coloquei no nosso drive, né, então lá na parte de livros tem os capítulos, né, a introdução, que é falando um pouco mais do livro de modo geral, e os capítulos 16 e 17 que são efetivamente os tópicos que nós vamos tratar. Então Miglioli, né, o Jorge Miglioli é um dos maiores comentadores, né, do Kalec no Brasil, né, então a tese de livro docente dele foi sobre, né, demanda efetiva em Kalec, que é o nome do próprio livro, né, acumulação do capital e demanda efetiva. Isso aqui, na verdade, é a tese dele de livro docente, que depois foi convertida em livro, né. Um livro é um material de apoio fundamental para quem quer estudar demanda efetiva, né, teoria marxista, a partir dessa perspectiva do Kalec, né. E como eu estava colocando, né, a teoria da demanda efetiva, ela e qual é a grande inovação, né, e a contribuição do ponto de vista do Kalec? Porque apesar de Keynes, né, tá desenvolvendo a sua teoria, né, no ciclo de Cambridge, né, como vai ser depois tratada, ou seja, vários conjuntos de teóricos, estudiosos, né, que vão estudar a economia e a crise capitalista de 29, né? Você tinha também autores, né, no caso russo, Miglioli era polonês, né, que estavam também tratando temas que já eram, de certa forma, recorrentes, já eram bastante consolidados na teoria marxista, né, como essa ideia que nós estamos tratando aqui, né? Então, Miglioli vai resgatar, né, esses entendimentos que já existiam desde o século XIX, com o debate, né, da teoria marxista, mas que agora ele vai dar uma estrutura, né, um arcabouço teórico a partir da mesma forma como Keynes fez, a partir dessa nova configuração do capitalismo, dessa crise do capitalismo da década de 30. Né? Então, Kalec, que é um polonês, deixa eu colocar aqui, mudar. Kalec, né, que é um economista polonês que atuou como economista na década de 30, né, depois foi para Cambridge, se aproximando lá do debate da teoria keynesiana, mas depois vai para os Estados Unidos, enfim, depois para a ONU, depois vai ser professor. Então do ponto de vista da trajetória acadêmica, né, e profissional, Miglioli Kalec tem um percurso, digamos assim, bastante bem sucedido, né, profissionalmente, porque ele atua em várias instituições, né, ganha bolsa, sai da Polônia, vai para a Suécia, depois vai para Cambridge, depois vai para Nova York, depois vem ao Brasil, ele visita o Brasil em 62, né, ele vem ao Brasil para dar um curso, né, sobre a acumulação do capital, né, e demanda efetiva, que é o tema principal, né. Antes mesmo de Kalec, né, Kalec vem outros autores como Myrdal, né, você tem, enfim, eu quero trazer essa aqui, a minha contribuição de trazer Kalec no nosso debate, é para mostrar que outros teóricos também podem e efetivamente desenvolveram outras frentes de pesquisa que lá na frente vai perceber que se tem algum tipo de contato, né, ele se aproxima em muitas questões do ponto de vista teórico, ainda que bebam da fonte, né, do seu arcabouço, seu background teórico, partam de formas diferentes, né, mas que tem uma certa conclusão, que é o papel da demanda efetiva, né, só que está trabalhando a partir da perspectiva marxista. Né. Então, como está colocado aqui, nosso objetivo é analisar a concepção de Kalec a respeito exclusivamente da dinâmica das economias capitalistas, ou seja, o problema da realização. Kalec vai escrever sobre vários outros temas, né, inclusive sobre as economias russas, socialismo, etc. e tal, né, mas o nosso foco, é claro, é só tentar pegar, né, do ponto de vista da história e teoricamente falando, esses autores, esses diferentes caminhos que podem ser adotados, e dentre eles o Kalec foi a nossa principal escolha, né.
Ainda que Myrdal, por exemplo, ele não constrói de forma bastante consolidada como o Kalec, né, vai construir, e por isso, de certa forma, é interessante que o próprio Kalec vai ser acusado, né, de ser keynesiano, né, já que o próprio Keynes ele ganha, né, esse debate do ponto de vista da consolidação de uma estrutura teórica, né, então, e é interessante que vai surgir o keynesianismo e não o kalecianismo, né, ainda que exista autores, estudiosos que trabalhem a partir da perspectiva kaleciana, né, nessa construção teórica, mas o que se consolidou, o que se conhece, o que nós vamos inclusive continuar no nosso estudo, né, quando for falar lá nas próximas aulas, nós estamos trabalhando na perspectiva keynesiana, né, teórica, mas que, como vai ser colocado aqui, muitas questões, né, e principalmente o núcleo, né, duro da teoria kaleciana, que é a ideia da demanda efetiva, se aproxima muito do conceito de demanda efetiva em Keynes, né? Então, não é só uma questão de argumentação teórica, de retórica, né? Mas que eles vão chegar à mesma conclusão partindo de caminhos diferentes, né? E aí, nesse sentido, Keynes vai ganhar maior notoriedade, né? Acadêmica, política, enfim, né? Mas que Kalec tem sim sua contribuição do ponto de vista teórico e do ponto de vista, né, da contribuição dentro de uma escola de pensamento bastante sólida, né, que já vem antes do próprio keynesianismo, que é o próprio marxismo, né? Então, muitas das questões que são colocadas aqui, o próprio Miglioli coloca no livro dele que muitas contribuições, que ele vai colocar entre parênteses, né, muitas contribuições do marxismo, perdão, do keynesianismo, já vinha sendo discutido em Marx, né, no século XIX. O que Kalec vai fazer, ele vai retomar muitas questões e vai dar uma maior atenção, um maior foco na parte da demanda, né? Então, Marx teria desenvolvido de forma bastante satisfatória os problemas do lado da oferta, né? E aí não teria se aprofundado nos determinantes do lado da demanda, né? Ainda que ele tenha trabalhado, falado, né, bastante, mas ainda não teria se aprofundado. Então, Kalec você teria, juntamente com leituras em Rosa Luxemburgo, que vai dar um foco maior na crise capitalista a partir do problema de demanda, né? Que vai chamar de problema de realização do capital, né? Que é um debate marxista, por assim dizer, né? Então, os três principais livros para quem quer se aprofundar em Kalec, né, nesse tema, né, de um arcabouço marxista, né, é o Ensaio sobre a Teoria das Flutuações. É o nosso principal livro, né, para quem quiser ler, beber da fonte, digamos assim, né, ao invés de ler o comentador Miglioli 16 e 17, pode ler Teoria da Dinâmica Econômica, capítulo 1 e 2, né? Esse livro você encontra facilmente na internet, porque é a coleção Os Economistas, né? Então já é aberto, você consegue facilmente colocar a Teoria da Dinâmica Econômica, Kalec, né? E você vai encontrar um PDF, né, em algum site. E depois, mais recentemente, né, digamos assim, Crescimento e Ciclos das Economias Capitalistas, também, que ele vai remontar e vai voltar e vai tentar deixar mais redondinho todo esse estudo. Então, a obra de Kalec apresenta, como eu tenho colocado, diversos pontos em comum, né, com a teoria geral de Keynes. E aí, quando nós já estivermos falando em demanda efetiva, né, o próprio livro do Miglioli utiliza o conceito de demanda efetiva, né, nós estamos tratando do ponto de vista da teoria marxista, né, chamada da crise da realização, né. Então, muitos marxistas vão, sobretudo que ele chama de marxistas autênticos, né, que estão bebendo ali da fonte, né, marxiana, por assim dizer, né, que vão dar uma atenção maior na crise da crise capitalista a partir da tendência à redução da taxa de lucro, né, do sistema capitalista, né, e fazem um estudo aprofundado sobre essa perspectiva. E aí tem os estudiosos marxistas também que vão entender, que vão buscar estudar as crises capitalistas a partir dessa crise de realização, dentre eles, né, esse que nós estamos tratando, que é o Kalec, né. Então, seria duas frentes, digamos assim, de estudo da teoria marxista. Então, para Kalec, né, os gastos dos capitalistas determinam não apenas o volume dos lucros, mas também o montante dos salários e o nível global da produção, né? E se a gente for, já a partir de agora, já conseguimos fazer um paralelo claro, né? Pontos em comum entre a teoria, quem já, né, participou da aula passada, assistiu os vídeos, enfim, leu, percebe claramente que
essa definição, né, conceitual que Kalec está colocando. Depois vamos aprofundar, explicar como é que se dá isso, né? Que a determinação dos volumes os gastos capitalistas determinam, e aí tem um debate um pouco diferente, né? Os gastos dos capitalistas determinam não apenas o volume dos lucros, mas também o montante de salários e o nível global da produção, sendo dada a capacidade produtiva da economia, né? Que é a própria função de produção. São o investimento e o consumo dos capitalistas, as variáveis globais para explicar o nível global da renda, né? E é interessante que eu coloquei aqui em negrito, né? Investimento e consumo dos capitalistas, que quando a gente olha a demanda a partir de Keynes, né, que é a demanda efetiva, as variáveis que vão determinar a demanda efetiva é investimento e consumo, né? E aqui no caso Kalec, como ele faz um debate a partir de uma luta de classe, da distribuição entre as classes, entre consumo dos capitalistas e consumo dos trabalhadores, ele faz essa distinção, né, no seu modelo. Keynes não faz essa distinção. Então, para Keynes seria, fazendo a leitura keynesiana aqui, né, sendo dada a capacidade produtiva, são o investimento e o consumo das variáveis globais que vão explicar o nível global da renda, né? Então, e aí nós, a partir de agora, já percebemos claramente que há um entendimento sobre a demanda efetiva do sistema econômico, né, como é que ele vai chegar nessa conclusão, mas que para Kalec, né, como ele estava bebendo na fonte marxista, ele vai fazer um debate também de uma separação de classe. E Keynes, né, lá como nós vimos, a parte do consumo, e vamos voltar nessa discussão sobre a função consumo, ele não trata as diferentes classes de consumo, né, entre pessoas, vamos supor assim, pessoas de alta renda e pessoas, né, e a classe trabalhadora, onde tudo que consome, tudo que é demandado é consumido, né, tudo que é arrecadado do ponto de vista da renda, todo o salário gerado, né, adquirido, é transformado em consumo, né? E aí, para Keynes, né, ele mesmo fala no livro, né, que ele faz uma média. Então, ele pega, olha, eu tenho 80%, eu consumo 80% da minha renda, que é para a pessoa marginal consumir, você consome 70%, outro consome 60%, outro consome 99%, e assim vai. Então, quando você tira uma média, você tem o que Keynes vai chamar do ponto de vista agregado, a propensão marginal a consumir, né? E Kalec, né, como está bebendo essa fonte, ele faz essa diferença entre classe trabalhadora e classe capitalista, né? E aí ele continua, né? Então, as condições de criação e a condição de realização são coisas diferentes, né? E novamente nós temos um ponto de contato entre Keynes e Kalec, por assim dizer, né? Então, quando Keynes fala que a decisão de investir, né, do empresário, né, está diluída ao longo do tempo, ou seja, o momento que ele define a quantidade de trabalhadores, né, e o quanto empregar de máquinas e equipamentos está separado no momento da realização, né, utilizando o termo marxista aí, ou seja, no momento da venda do seu produto. Então, essa separação, lembra lá da nossa aula anterior, a gente vai incluir o papel temporal da própria incerteza, né, dessa decisão. E Kalec vai chamar isso de condições de criação, ou seja, a definição do capitalista na produção, né, e a condição de realização, que é a efetiva venda, por assim dizer, né, no mercado, né, e o debate dele vai dar justamente nessa condição de realização. O que explica essas condições de realização? E inclusive a crise vai se dar por conta dessa falta de realização desse produto, né, dessa mercadoria, né, novamente utilizando o termo marxista. E aí ele coloca lá no livro dele, né, o Kalec, em meu entender, o problema central do sistema capitalista do laissez-faire, né, laissez-faire ele está tendo uma referência à teoria clássica, né, do laissez-faire, de Adam Smith e Ricardo. É o de encontrar mercados para os seus produtos, com a plena utilização dos recursos, né? Então ele vai falar que o grande problema central do sistema capitalista é encontrar mercados, ou seja, se realizar enquanto produto, né, enquanto mercadoria. Esse é o grande problema central. Essa virada, né, da produção, ou seja, da criação para a realização dessa mercadoria. Então, olha, nesse sentido, o foco do caso do Kalec, que ele está trazendo, né, no seu debate, é o processo da realização. E a crise estaria aí, se daria aí. Então,
nesse sentido, mais um ponto de contato, né, que estaríamos sendo chamar de ponto de contato, ainda que eles, né, teriam desenvolvido de forma separada e chegado mesmo, né, acho que deve ter ficado bem claro esse argumento que eu estou querendo trazer. Esse argumento, claramente, assim como Keynes faz, né, Kalec faz, de uma crítica a uma ciência da escassez, né? Então, a economia não é uma ciência da escassez, mas, pelo contrário, né, é uma ciência das escolhas, né? Das escolhas entre realização e condição, escolhas entre tipos de investimento, escolhas sobre, né, a distribuição dessa renda gerada do ponto de vista social, da distribuição, etc. e tal. Então, exceto em raríssimas exceções, né, a economia capitalista não estaria em situação de escassez, né, entre a produção e a demanda. Então, as crises do capitalismo, elas não são crises de escassez, né, de produção, são crises de, muitas vezes, até de excesso, né, ou de falta de realização. Então, o foco está aqui em explicar como é que se dá essas crises de realização por falta de demanda efetiva, né, ou dessas condições de realização. Então, Kalec via do lado da demanda, como eu estou colocando, e não no lado da oferta, como os clássicos viam, como o principal obstáculo ao processo de acumulação das economias capitalistas avançadas, né? Então, esse é o ponto central e exatamente o mesmo argumento que nós chegamos, ou conclusão que nós chegamos lá na teoria da demanda efetiva em Keynes, né? Então, eu acho que deve ter ficado claro, eu imagino, né, que a gente pode chegar utilizando diferentes caminhos à mesma conclusão, né, a partir de backgrounds, né, de panos de fundo diferentes, seja uma discussão mais, né, mais revolucionária, né, que entende o sistema capitalista a partir de uma luta de classe, bebendo da fonte marxista, ou, né, de um ponto de vista mais keynesiano, por assim dizer, onde a distribuição, ele não está muito interessado em estudar essas lutas de classe, e pega uma média, né, dessa distribuição, como eu falei anteriormente. Então, qual é o motivo dessa postura de Kalec, né? E aí é o motivo principal da nossa aula aqui, digamos. Então, o principal problema de uma economia capitalista desenvolvida é a adequação da demanda efetiva. Tal economia possui um equipamento de capital que mais ou menos se equipara à força de trabalho existente e, portanto, poderia gerar uma bem mais elevada renda per capita se seus recursos fossem plenamente utilizados. Isso, todavia, não é necessariamente o caso, né? E aqui, novamente, outro ponto de contato, né? Sempre com essa toda ressalva que eu estou falando de ponto de contato com a teoria keynesiana, porque a teoria keynesiana é que nós vamos adotar como sendo, né, a que nós vamos adotar como a principal escola de pensamento, né? Kalec vai colocar, né, que vai existir algum tipo de desemprego involuntário, né, coisa que a escola clássica, né, não vai adotar como sendo uma hipótese válida para o modelo, né? Então, tanto Keynes como Kalec adotam que a economia vai funcionar, né, o equilíbrio, utilizando o termo de equilíbrio aí, o equilíbrio do sistema econômico vai se dar um ponto abaixo do ponto de pleno emprego, né? Então, se usasse, como o Kalec está utilizando os termos aqui, né, esses termos, utilizando os termos kalekianos, se usasse toda a capacidade produtiva, teria uma renda per capita maior, mas, no entanto, não é isso que acontece, né? Ou seja, a economia funciona abaixo do pleno emprego, né? Keynes vai colocar que vai existir desemprego involuntário, e o ponto de pleno emprego só seria em questões bastante efêmeras, passageiras e etc e tal, né? Kalec vai mostrar também, né, chegar a essa mesma conclusão, inclusive anteriormente, se a gente fosse resgatar do ponto de vista cronológico das publicações, dos estudos, os textos de Kalec que vão tratar sobre isso são de 33, né? De 1933. Então, Keynes só vai publicar a teoria geral em 36, né? Então, do ponto de vista, se a gente fosse fazer uma corrida histórica, né, Kalec teria saído da frente, né? No entanto, como Keynes vence escreve, né, está dentro de um grande centro acadêmico, né, de referência internacional e etc e tal, né, acaba que ele ganha mais notoriedade desse ponto de vista, do ponto de vista de ser primeiro conhecido, né? Enquanto o Kalec está escrevendo em russo, polonês, né? Então só depois que ele vai sair da Polônia, vindo para a Inglaterra, e depois vai para os Estados Unidos, enfim, né? Então,
aí mais uma questão minha falando, né, o meu entendimento de que Keynes estaria mais no lugar certo do ponto de vista da divulgação científica da sua produção, enquanto Kalec estaria ainda produzindo em outras localidades que não era o centro acadêmico, né? Então, ainda que você tinha um grupo de pensadores, economistas, né, que com grande notoriedade, com grande, né, produção científica, etc. e tal, os seus ensinamentos, né, os seus entendimentos não são extremamente divulgados entre os acadêmicos, né? Então, inclusive também é um papel dessa disciplina de trazer essa teoria kalekiana para que a gente não ache que a história ela tem todo um desenho bem montado, né, que tinha que ser, né, que foi Keynes porque estava pensou de forma, né, ainda que seja um brilhante economista, etc. e tal, mas que também havia outros economistas também trabalhando, inclusive anteriormente a ele, do ponto de vista teórico, né? E então, mas por que não existe mercado, né? Uma pergunta que é colocada. Por que o nível de demanda não é suficiente para absorver toda a produção que poderia efetuar com os recursos disponíveis, né? E é essa ideia de insuficiência da demanda efetiva, né? Então, para explicar isso, né, Kalec vai apresentar o que ele chama de esquema de reprodução, né, que vai novamente beber da fonte de Marx, né, assim como Marx cria seus esquemas de reprodução do capital, etc. e tal, né, Kalec também vai fazer os seus esquemas utilizando, né, algumas inovações, né, algumas inovações, vai beber da fonte de Keynes, de Marx, né, e vai criar seu próprio esquema de reprodução, né? Então, assim como Marx, ele vai dividir, né, o sistema entre a classe capitalista e a classe dos trabalhadores, né, e a classe capitalista ofere lucro e os trabalhadores, né, recebem salário, né? Então ele utiliza pega essas duas classes, as duas categorias de renda, né? E aí, para simplificar, né, ainda que isso depois vai ser quebrado, uma economia fechada e sem governo, apenas uma questão de simplificação, e os trabalhadores não poupam, né? Ou seja, todo o salário, né, recebido é transformado, é convertido em bens de consumo. Então nesse caso também mais uma suposição, não haveria variação de estoques ou equivalente ao investimento. Então, o investimento gerado ano a ano. E a sua inovação, né, por assim dizer, ele vai dividir a economia em departamentos, né, os famosos setores departamentalizados da teoria kalekiana. Então, você tem o departamento 1, 2 e 3, né, depois vai ter o departamento 4, mas nós estamos simplificando aqui. O departamento 1 seria bens de investimento, né, departamento 2, bens de consumo para os capitalistas e departamento 3, bens de consumo para os trabalhadores. Então, essa seria uma inovação do ponto de vista marxista, né? Então, além de dividir a sociedade em classe, ele dividiu elas em departamentos 1, 2 e 3 e o que cada um produz e consome, né? Então, produzido bens de investimento, bens de consumo para os capitalistas, bens de investimento, bens de consumo para os trabalhadores. E aí ele cria essa equação, ou chamada de esquema, né? Esquema simplificado do departamento 1, departamento 2, departamento 3, e aqui, né, vai chegar à mesma conclusão, né, como não era para ser diferente, da contabilidade social, né? Então, departamento 1 vai produzir bens de investimento, né, que é distribuído entre salários e lucros. Então, W1 e P1 é o lucro gerado nesse departamento, chamado de lucro 1, né, P1. A referência de P aqui vem do inglês, né, que é o profit, e W também do inglês como wage, né? Então, lucros e salários. Eu coloquei aqui, escrevi a caneta para ficar mais fácil para a gente lembrar. Então, P é o lucro, W1 é o salário desse departamento gera produtor de bens de investimento. Departamento 2 é o consumo capitalista, né? Consumo de bens capitalista, então P2 e W2, consumos dos capitalistas. Departamento 3 é P3, ou seja, o lucro gerado nesse setor proveniente da produção de bens de consumo. W3 é o salário, né, pago aos trabalhadores desse setor, né, e C3 e CW, né, é o consumo dos trabalhadores. Então, ou seja, o consumo gerado, né, a produção gerada é dividida entre salários e lucros. E aí, se eu ler
na vertical, não é isso? Lendo na vertical, P1, P2, P3 seria o próprio P, ou seja, o lucro total dessa economia. Então, todos os lucros somados dos diferentes departamentos dessa economia daria o lucro total dessa economia, né? Então, o lucro macroeconômico agregado, etc., né? E se eu somasse também W1, W2 e W3, ou seja, os salários recebidos no setor, no departamento 1, departamento 2, enfim, nos departamentos, né, do esquema simplificado, daria todos os salários dos trabalhadores, né, que seria Wzão aqui, né, sem subscrito. Então, a soma dos salários mais a soma dos lucros daria a própria renda dessa economia, né? Ou se eu somasse o investimento mais o consumo dos capitalistas, mais os consumos dos capitalistas, mais dos trabalhadores, daria o produto dessa economia. Então, assim como na contabilidade social, né, a gente poderia chegar a Y tanto somando as rendas dessa economia, como somando o produto dessa economia. O resultado final seria o mesmo porque é uma identidade contábil, isso aí não há o que discutir nessa questão, né? E aí, tentando fazer esse paralelo com a teoria keynesiana, que é o que nós vamos seguir, Keynes ele não faz essa distinção entre WC, entre consumo dos capitalistas, CC, né, e consumo dos trabalhadores, CW. Para ele é I, se vocês lembrem lá, né, é I mais C que vai dar o Y aqui. Tá claro isso? Então, essa é uma questão, do ponto de vista de tentar tornar mais detalhado e mostrar efetivamente de onde vem, né, de onde surge as flutuações do sistema capitalista, né, a partir dessa distribuição entre essas classes. E aí, como a classe trabalhadora, né, tudo que recebe consome nesse sentido, né, ou seja, a renda do trabalhador que ele recebe é praticamente transformada toda em consumo, ainda que esse modelo, ainda que esse pressuposto, né, vá ser quebrado em certa medida, no esquema completo que ele vai chamar, né, essa é a ideia, né, de que a classe trabalhadora, tudo que recebe de salário, ela é consumida na forma de bens de consumo, né? E aí, então nesse caso, como P mais W, né, que é aqui, P mais W é igual a I mais CC mais CW, né? E se a gente levar em consideração que todo o salário gerado é consumido, né, pelos trabalhadores, CW, a gente pode cortar, né, CW com W, né? Então, se a gente cortar aqui e cortar aqui, a gente vai ter, ou seja, que o lucro dessa economia capitalista é definido pelo investimento mais o consumo capitalista, né? É basicamente, né, a mesma conclusão keynesiana, né, da teoria geral, só que mostrando que a classe capitalista tem um peso maior na sua definição, já que é a classe capitalista que vai ter uma renda maior, né, do que a sua capacidade de consumo, né? E Keynes aqui ele vai tirar uma média, vai colocar aqui uma propensão marginal a consumir de 0,70, 0,80, 0,90, né? Então tem essa diferença nesse sentido. Então, a equação simplificada, né, que o lucro total é igual ao investimento mais o consumo dos capitalistas, né, que é essa a conclusão que nós chegamos aqui. Então, a equação simplificada dos lucros é que lucro é igual ao investimento mais consumo capitalista. Nada muito diferente do que a gente chegou, apenas uma questão mais de arcabouço teórico. Então, a determinação do lucro, ou seja, as variáveis independentes são I e C, né, e a soma dessas duas grandezas determina o montante do lucro, né? Então, mas como explicar essa determinação? Mais do que uma questão de igualdade, como explicar essa determinação, né? O lucro vem na equação equação mais básica microeconômica, né, que o lucro é preço vezes quantidade menos os custos gerados. Então, é o próprio lucro no sentido mais básico, né? Mais clássico, não no sentido clássico da teoria clássica, né? Mas mais microeconômico, por assim dizer, né? Melhor dizendo. Então, o lucro total não depende de todo o valor da produção, mas tão somente do departamento 1 e do departamento 2, né? Então, essa é a conclusão principal. Então, os determinantes do lucro, né? Então, suponho que o valor da produção da economia como um todo está crescendo em decorrência apenas do aumento do valor da produção do departamento 3, né? Aí, só para a gente verificar suponha, né, que o valor da produção, ou seja, Y, né, Yzão, está crescendo, né, como um todo, está crescendo em decorrência apenas do aumento do valor da produção em CW,
né? Ou seja, o departamento 3 aqui, imagina que estivesse aumentando. Só que, imagina que aqui é o departamento que produz bens para os trabalhadores, né? Bens de consumo para os trabalhadores. Só que esse W aqui, né? Esse lucro gerado, ele, de certa forma, é uma apropriação desses dois outros setores, porque ele produz esse W aqui, veja só, W2 e W1 são os salários recebidos por os trabalhadores que trabalham naqueles departamentos. Vamos chamar de indústrias para facilitar, né, o nosso termo aqui. Os departamentos ou setores, né, vamos entender como sendo equivalentes. Então, o lucro gerado por esse P3 aqui, né, esse setor, esse departamento 3, é proveniente de W3, W2 e W1, né, porque o salário, que é o próprio W grandão aqui, né, o W dos trabalhadores. Então, tudo que é recebido na forma de salário é convertido em consumo, então vai gerar esse consumo. Se esse departamento, né, o produto está crescendo a partir do aumento, né, da produção de C3, necessariamente esses outros departamentos, P2 teria que reduzir para manter essa situação de equilíbrio dessa distribuição, né, já que W1 estaria crescendo, W2 estaria crescendo e o setor de consumo de bens, né, de trabalhadores estaria crescendo. Então, para isso crescer, esses dois teriam que crescer o consumo do salário, né, parte dos salários dessa produção teria que estar maior, né, vindo mais, não maior, né, uma maior parte agora estaria comparativamente ao período anterior, né, um efeito marginal aí, para W2 e para W1. Então, nesse caso, na repartição da renda gerada entre setor de investimento e setor de consumo, estaria para os trabalhadores. Por isso, essa economia estaria crescendo, em termos de valor de produção dessa economia, né? Então, teria também uma luta de classe intercapitalista entre esses três setores, por assim dizer, né? Nós não vamos entrar nessa seara dessa concorrência intercapitalista aqui, né? Só para dizer que haveria, para haver esse crescimento desse setor, né, dessa produção, teria que os outros setores diminuir, então haveria um certo balanceamento dessa produção, né, dessa economia. Então, os determinantes do lucro, né? Então, a equação da realização dos lucros, para os clássicos, nós já estudamos, já entendemos, né? O lucro seria o preço pela espera, o prêmio, a compensação, né, pela abstinência dos capitalistas. Então, é a ideia do lucro, né, que já trabalhamos nas aulas anteriores, né? O fato dos capitalistas não consumirem totalmente sua renda, ou seja, pouparem, daria um prêmio pelo lucro no futuro, né? Então, o lucro seria um prêmio pela espera. Para Kalec, né, tivemos exatamente o oposto, né? O lucro é o prêmio pela não abstinência, pelo fato de gastarem em CC, né, que é o consumo capitalista, e investimento, né? Então, nesse sentido, enquanto se a gente for pensar, né, enquanto que para a classe trabalhadora como um todo, né, tudo que ela recebe ela gasta, né, para a classe capitalista, né, como ela ganha um prêmio pela não abstinência, ou seja, ela gastando, ou seja, tudo que ela gasta, ela recebe, né? É interessante, porque, veja só, para os trabalhadores, tudo que eles recebem, eles gastam. Para a classe capitalista, tudo que eles gastam, eles recebem, porque, do ponto de vista macroeconômico, toda decisão de investimento, né, e o próprio ser capitalista, vai se converter em uma realização, né, da produção, diferentemente dessa concepção olhando apenas para a classe trabalhadora, né? Então, dada a equação de realização dos lucros, né, dadas as condições de produção, ou seja, dada uma estrutura de produção e mais especificamente a capacidade produtiva da economia como um todo, vai cortar aqui. O volume total do lucro auferido pelos capitalistas é determinado pelos gastos dos próprios capitalistas, né? Então, voltando a essa equaçãozinha aqui, então a decisão de gastar, ou seja, de investir, a decisão de consumir, né, de ser do consumo capitalista, é uma decisão que não é dos trabalhadores, é dos capitalistas. Ou seja, da mesma forma que nós discutimos lá na teoria keynesiana, né, que são os capitalistas que definem um tempo zero a quantidade de trabalhadores que vão contratar em W1, W2 e W3, né, para uma venda que vai ser realizada no futuro.
Então, a determinação dos lucros está, nesse sentido, nas mãos da classe trabalhador, da classe capitalista, ou seja, do lado da demanda, né, dessa economia, não do lado da oferta. Né? Isso parece, e a gente tem batido muito nessa tecla, né, porque é uma questão fundamental do ponto de vista da teoria econômica, né, uma análise do ponto de vista da demanda e análise do ponto de vista da oferta. Então, teoria keynesiana e teorias marxista kalekiana, né, são teorias que abordam as crises, né, e a determinação do lucro, do crescimento dessa economia a partir da demanda de capital. Né? Então, a demanda de capital na forma de investimento e, no caso kalekiano, do consumo capitalista, né, dos capitalistas. E aí, pessoal, para não ficar muito longo, essa foi o meu objetivo, mesmo para que não fique cansativo, então é a nossa atividade 1 já dessa segunda prova, né? Então você faça uma resenha do tópico de equações completas, que né, eu apresentei só aquela equação simplificada, então é a equação completa do livro do Miglioli, está lá no nosso drive, né? Da página 243 a 252, e responda a seguinte questão: como as novas variáveis da equação completa de Kalecki afetam os lucros do sistema capitalista, né? Então, Kalecki vai quebrar essas hipóteses: economia fechada, inexistência de atividade do governo e ausência da poupança de trabalhadores. Então ele vai colocar: e se trabalhadores pouparem? E se a atividade governamental, né, existisse aqui um governo, né, tributando? E se a economia não fosse fechada? Então, só para finalizar, foquem nessa resposta aqui, né? Miglioli sempre vai colocar algum tipo de resumo, né? Em suma, em resumo. Não se preocupem tanto com a sopa de letrinhas das equações, né? Que está colocado aqui, ou aqui, né? Ou aqui. Então, tentem entender o conceito por trás, porque no fundo, não adotaremos essa teoria de Kalecki como sendo a nossa teoria principal de explicação das variáveis macroeconômicas, né? Utilizaremos Keynes, mas, né, faz parte da própria ementa do curso a gente entender outros teóricos, né? O teórico, no caso Kalecki, e aí eu preciso que vocês entendam essa estrutura teórica mais completa, e aí fica atividade para vocês desenvolverem e para entregar, né, na primeira semana de janeiro. Então tem um certo tempo aí para ser desenvolvido. Eu vou criar uma tarefinha lá no Siga com a data já para vocês só postarem lá no sistema. Beleza? É isso, pessoal. Obrigado.